Olá, meus queridos, bem-vindo mais uma vez a este vídeo aqui no canal Aprendendo ChatGPT, né? No último vídeo a gente viu como podemos utilizar uma linguagem como podemos utilizar múltiplas línguas para fazer alguma pergunta, porque é uma ferramenta multilingual, certo? Fico aqui a informação, né? A gente estava fazendo perguntas sobre como ser um analista de dados, e ele respondeu em português, inglês e espanhol algumas coisas, certo? Como eu já não quero ter mais esse chat aqui, porque já para mim não é interessante, eu vou excluir. Aqui do lado esquerdo eu tenho o lixinho, né? O ícone do lixinho. Eu clico nele e ele me pergunta se eu quero ou não desfazer, destruir, acabar com esse chat, certo? Eu vou continuar aqui no chat de explanação, que eu estava utilizando no primeiro vídeo daqui, certo? E eu vou falar sobre. Agora eu vou passar a utilizar só este espaço para falar um pouco sobre o inglês. O inglês eu escuto muito brasileiro falar que não entende o verbo to be. E aí eu vou pedir para ele me explicar um pouco sobre o verbo to be. Fala, por favor, porque eu gosto de ser educado com a máquina. Vai que elas se revelam no futuro, aí pelo menos essa boa era educado com a gente. Ok, aqui ele está me explicando então o que é o verbo to be. É um verbo auxiliar, que pode ajudar a formar algumas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Isso é muito interessante porque estes três aspectos são aspectos muito comuns no inglês. Você pode afirmar, negar ou perguntar, né? E se você fazer uma pergunta, você vai ter uma resposta afirmativa ou negativa. Então, basicamente, você está tendo uma estrutura bastante ampla do uso da linguagem, né? E aí, ele me colocou alguns exemplos, certo? Aí eu quero alguns exercícios para eu estudar isso. Nossa, eu li e estudei. Então, é, coloca alguns exercícios com escolha múltipla. Exercícios com escolha múltipla. Sobre inglês. Ele está fazendo o que eu pedi. Mas vocês estão vendo que ele não está fazendo sobre o verbo to be. Certo? Aqui vamos ver duas coisas. Primeiro, ele está me dando as respostas, né? O qual não ajuda muito se eu quero fazer um exercício direito. E segundo, ele não está me dando sobre o que eu pedi. Aí eu simplesmente vou regenerar a resposta. Coloca alguns exercícios com escolha múltipla sobre o uso do verbo to be no tempo presente. Porque sobre o tempo presente que a gente viu. Certo? E aí ele vai fazer alguns exercícios, escolha múltipla sobre o verbo to be no tempo presente. Tá? Aí ele está me colocando a frase, estamos vendo aqui a frase, estamos vendo aqui as opções, certo? Qual eu tenho que utilizar? É ótimo, porque não preciso um livro de exercício. Porém, eu preciso ter um roteiro, né? Um roteiro de como ir estudando. Será que ele pode me ajudar? Vamos ver se o chat pode me ajudar nesse roteiro. Agora, o que eu não gostei foi essa parte dele estar me botando as respostas. Porque aí eu já estou colando, né? Não está me ajudando muito. Então, vamos ver como ele pode me ajudar com isso. Ok. Fazer de novo, porém, sem enviar as respostas. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Aqui está mais exercícios. Então vamos primeiro ver se ele colocou os mesmos exercícios. O primeiro fala aqui I am a student, né? Eu já sei que aqui eu queria ir em I am a student e aqui não colocou. Tá vendo? Ele não colocou. Agora está me deixando então os espaços, certo? Colocou novos exercícios.
Ele falou, bom, já os últimos não serviam porque tem a resposta, então eu vou colocar uns novos. E aí colocou esses novos sem a resposta. Aí eu vou pedir para ele corrigir, né? Vamos colocar vamos colocar a primeira, de is at home. Aqui está em amarelo, porque eu tenho um autocorretor aqui no meu site, no meu navegador, e eu depois vou explicar para vocês nesta mesma aula, porque ele é muito bom para o inglês, certo? Mas não vou corrigir, porque eu preciso que quero ver o que a máquina vai falar. Tá? Não. A frase they is at home está incorreta. A forma correta seria they are at home. O verbo to be. E aí ele me corrige e me explica. Gente, eu tenho um professor particular aqui para estudar o que eu quiser. O que eu quiser. Quantas línguas? Não sei. É um negócio de tentativa e erro, ver se ele pode te explicar, talvez, sei lá, mandarim, russo, não sei. Mas, por exemplo, com o inglês, que é uma língua muito requisitada no mercado laboral, sobretudo no Brasil, tipo, maravilhoso poder praticar com esta ferramenta. Tenho um professor aqui. Tenho um professor e posso fazer isso em espanhol, posso fazer isso para quem quer aprender, quem não saiba português e quer aprender português. É uma ferramenta poderosíssima. Beleza? Então já vimos aqui que sim, tu pode me explicar qualquer assunto que eu quero aprender em inglês. Posso até pegar uma apostila, se não entendi uma coisa, pedir para me explicar isso. Me pode botar em alguns exercícios e pode ir me corrigindo e até me mostrar por que está errado, certo? Mas por último, vamos perguntar se ele me faz um plano de estudo. Pode fazer um plano de estudo de, vamos botar uns 4 meses, desses 6 semanas. Um plano de estudo desses 6 semanas para aprender inglês. Para aprender inglês no nível A1. Vou explicar essa parte dos níveis aqui para quem não, dos níveis aqui para quem não saiba. Linguisticamente falando, existe um nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, é como que cada nível, o A é o básico, o B é o intermediário e o C é o mais alto, né, o fluente. E eles se dividem em 1 e 2. O 1 é o básico do básico. O 2 é, digamos, o avançado do básico. E aí você coloca o intermediário, o básico do intermediário, o avançado do intermediário. O básico do avançado, o avançado do avançado. Aí você tem, digamos, esses 6 níveis. Eles são muito conhecidos na União Europeia e quando você vai fazer testes de inglês para você avaliar suas habilidades linguísticas, né? Vamos a ver, então eu estou colocando A1 porque é o mais básico e ele pode aqui começar a me falar coisas como o alfabeto, o verbo to be, as partes do corpo, parte da casa, tá. Então, se eu não tenho se eu não tenho conto com uma apostila em inglês, eu pelo menos posso utilizar esta ferramenta para ir criando essa apostila, né? Vamos a ver. Aqui ele está enumerando. Claro que sim. Então, vamos aqui, semana 1 a 2. Introdução à parte básica da língua inglesa, incluindo pronomes pessoais, verbo to be, no presente simples, tá. Aqui ele está me falando o que eu vou fazer na semana 1 e 2 para ir aprendendo essas coisas, né? Ele já me dividiu 3 partes. 3, 4. Então, ele está me colocando o trabalho de duas semanas, com 3 itens por semana. Eu posso modificar isto para que cada semana tenha 4 itens, para que cada 2 semanas tenha 4 itens. Aí sim, eu posso estudar 2 uma semana, 2 outra, ou ir vendo. Mas você está vendo, aprender verbos no presente contínuo, aprender frases com base nas habilidades aprendidas. Ele está fazendo isto porque ele sabe qual é o básico que eu tenho que aprender para ter um nível A1, certo? Então, a ferramenta como tal, ela pode me dar, ela vai me dando o que eu
Não preciso ser o avançado do básico. Com isso eu vou ter o básico do básico. Já para ir para o avançado do básico, vou precisar outras coisas. E eu posso pedir depois também isso. Eu pego, copio, colo em alguma outra coisa, imprimo num PDF, deixo guardado, faço, sabe? E esse, como ele fala, este é apenas um exemplo de um plano de estudo no nível A1 em 16 semanas. Importante não lembrar, aqui ele fala, né? O ritmo do aprendizado pode variar de acordo com o aluno, então é importante ser paciente e persistente. Além de tudo, o cara é um coach, né? Um coach aí, além disso, ele falou alguma coisa, parece que parou aí, né? Eu acho que a ferramenta tem um limite de caracteres. Não tenho certeza disso, mas vou fazer uma pesquisa e depois eu estou falando para você. Mas aqui tem, querido, se você quer aprender inglês, esta é uma ferramenta ótima para você aprender inglês. E eu recomendo para inglês, espanhol, português. Faça isso, faça primeiro o seu roteirinho, né? Ou verifique se você tem algum livro, alguma apostila que pode te servir. Beleza, bacana, você vai acompanhando com isso. Solicite a explicação, solicite os exercícios e faça a correção. Fora disso, obviamente, a fonética vai ficar, pelo menos para a parte gramática, vai ser muito importante. A parte da fonética já aí são outros 500, né? Mas a metade do caminho já vai estar bem recorrido, né? Vamos ver como podemos utilizar esta ferramenta agora em nosso dia a dia, incluindo no Google e incluindo também no WhatsApp. Assim que não se perca o próximo vídeo. Até!